Hoje, uma pergunta que chega muito são aquelas canetinhas, né, que se usam para perder peso. Esses são dois remédios, vamos dizer assim. Um chama liraglutida, outro chama semaglutida, um você usa todo dia, um você usa uma vez por semana. Esses remédios são muito bons. Quando a gente opera, e principalmente no bypass, aquela cirurgia que mexe no intestino, você faz um hormônio chamado GLP-1, outro que chama GIP, outro que chama PY. E esse GLP-1 é basicamente essa canetinha que tem. E ela é excelente em três situações. Pacientes que precisam perder peso antes da cirurgia. Na realidade, todo paciente deveria perder peso na cirurgia, mas alguns é necessário que eles percam. Ou porque tem um fígado muito grande, a gente já falou sobre isso, o estômago ele fica embaixo do fígado. Vamos imaginar que isso é o fígado. Se eu tenho uma esteatose pequena, eu vou lá e tiro o fígado daqui e fica fácil de operar. Se eu tenho uma esteatose muito grande, às vezes eu não consigo tirar todo o fígado para que eu possa acessar o estômago. Então, esses pacientes, eles são obrigados a fazer essa perda de peso pré-operatória para aumentar a segurança cirúrgica. Tenha muito medo daquele, não precisa perder peso, não precisa fazer isso. Não. Cirurgia bariátrica não é uma cirurgia para se fazer assim rapidamente. Cirurgia bariátrica é preciso uma série de preparações pré-operatórias que elas se tornam muito importantes. E perder peso é sempre uma situação bastante importante para isso. Tem pacientes que não precisam, com os exames que a gente faz, com ultrassom, se o seu médico te examina no consultório, que é muito importante, na minha cabeça é difícil a gente entender pacientes que são atendidos muito rápido, onde o médico não coloca a mão mais no paciente. Às vezes, com uma simples que o médico vem e palpa aqui embaixo da sua costela, ele já vê que o fígado está grande e já vai pedir para você perder peso. Então, se o paciente foi bem atendido, bem examinado, e o médico acha que ele precisa perder peso, outros não têm essa necessidade, alguns são obrigados. Então, a gente tem que pode usar essa canetinha, que ela ajuda muito a diminuir esse peso no pré-operatório. Depois, tem alguns pacientes que, após anos de cirurgia, voltam a ganhar algum peso. E, nesse momento, essa canetinha também ajuda bastante, porque é como se a gente reaquecesse a cirurgia, né? Vamos supor que você coloca lá o carvão na churrasqueira, acabou o churrasco e tal, está todo mundo na sobremesa e chega um convidado na sua casa atrasado. Se você for colocar fogo na churrasqueira com ela sem estar quente, demora mais. Mas se já tiver uma brasinha ali, esse fogo é muito mais rápido. E a cirurgia é a brasinha. E com a canetinha eu consigo fazer com que aquele braseiro fique grande e eu posso, né, continuar o churrasco mais tarde. Então a caneta funciona mais ou menos assim. Ela ajuda muito nesses pacientes que tiveram uma recuperação do peso antes da cirurgia. Então é muito importante. Hoje a gente tem um sucesso importante aqui no consultório desses pacientes, onde a gente, antes de indicar uma reoperação, antes de indicar, a gente tem no tratamento clínico comportamental sucesso utilizando essa medicação. Então, essas canetinhas são um aliado muito importante da cirurgia bariátrica e metabólica, tanto na perda de peso pré-operatório ou naqueles pacientes que vieram a recuperar algum peso, a gente consegue fazer com que eles voltem a perder peso, desde que eles entendam que a canetinha, como a cirurgia, não são maquininhas mágicas e elas requerem que você tenha sempre aquele tripé que eu sempre digo, que é a atividade física, o controle emocional e a reeducação alimentar. Então as canetinhas são sim, obesidade é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento, e o tratamento ele pode ser mais do que a cirurgia. E hoje ele deve ser cirurgia e mais medicamentos. Ou medicamentos para melhorar o seu humor, ou medicamentos para potencializar a sua cirurgia. Então nós podemos utilizar sim, e essas canetinhas são muito bem-vindas.